Debates Betel. Apresentação: Orsino Filho. Atenção, ouvinte. As opiniões aqui emitidas são de inteira responsabilidade dos senhores debatedores, não expressando a opinião desta emissora. Olá, olá! Muito boa tarde! Quarta-feira, 16 de janeiro, ano 2019. A partir de agora está no ar o nosso debate. Debate Betel em 3 edições. Ao vivo até às 14 horas, reprise às 17 horas e reprise à meia-noite. Comigo à mesa para mais um debate, o estudante de Direito Ítalo Félix, o nosso querido evangelista Ítalo Rosendo, o presbítero da Igreja Presbiteriana Viva de Jacarepaguá, Kevin Policarpo, e o nosso jurisconsulto, queridíssimo pastor Flávio França. Rapaz. Vamos começar ouvindo boa tarde aqui do nosso querido Ítalo Félix. E aí, Ítalo, já comprou lá as 4 que o Bolsonaro liberou? Não, eu vou comprar. O meu negócio é o seguinte, eu já tratei com o azeitona o seguinte, ele vai comprar 2 oitão, que tu sabe que o oitão não falha. Eu vou comprar uma 12 e uma 380, entendeu? E a gente vai fazer o seguinte, vamos ficar fechadão, eu e a azeitona. Rapaz, Tudo bem, Ítalo? O outro Ítalo agora, Ítalo, evangelista Ítalo Rosendo. Saudade de você, cara. Sumiu, né? Pensei que ele estivesse em Portugal, que ele disse que ia pra lá. Pô. Tô quase lá. A agenda tá bombando tanto, o cara nem vem mais aqui, pô. Eu tava devagar, tava tirando umas férias. Achei que ele estava atrás dos montes. E aí... Então, eu entrei foi na caverna. Isso sim. Mas é um prazer imenso estar aqui com os irmãos. Tá aqui com o pessoal. Tava com saudade de vocês também. Que bom, cara. E o engraçado é que algumas pessoas encontravam em algumas igrejas que estavam indo e falavam assim, não te ouvindo mais na rádio, tá vendo? Tiribar, aí o pessoal falou assim, o pessoal não tá pagando mais não. Quando fala assim, tu fala assim, é uma azeitona que ele bloqueou lá. Eu falei, não, é que tem um momento que a gente tem que ficar um pouco recluso na caverna. Presbítero Kevin Policarpo, tudo bem, Kevin? Seja bem-vindo. Tá ligado o seu microfone? Tá ligado aí, azeitona? E aí? Opa, paz do Senhor, tudo bem, gente? Tudo tá bem, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Eu sou um ouvinte assíduo da rádio, gosto muito, e é um privilégio para mim estar junto nessa mesa aqui com essa galera toda. Amém. E muito obrigado. Seja bem-vindo. Tudo bem, Flávio? Tudo. Hoje aqui a gente tem Ítalo em dobradinha, né? Temos o Kevin Policarpo, que é parente do Policarpo, um dos primeiros mártires cristãos. Puxei a tua genealogia lá para o primeiro século. Isso aí. Mas assim, Orsino, eu estou razoavelmente feliz com o decreto do Bolsonaro, né, que é muita confusão nesse assunto. O Bolsonaro está liberando. Não está liberando arma nenhuma. Não, ele na verdade, ele só acabou com aquela subjetividade da Polícia Federal. Que eu venho aqui há anos batendo nessa tecla de você preencher todos os requisitos e no final o delegado olhar para sua cara, depois de tudo que você já gastou, aí ele olha para mas eu acho que o seu motivo não é suficiente para ter uma arma. Entendeu? Você pega um delegado militante de esquerda, ele vai negar para todo mundo. Então, assim, mas eu acho que essa discussão é totalmente equivocada. Você dizer assim, porque o cidadão precisa de arma por causa da violência. Nada disso. Você quer ter uma arma porque é um direito seu ter uma arma. Em 2005 teve um plebiscito, você não tem que declarar o motivo pelo qual você quer ter uma arma. Eu já acho isso equivocadíssimo. Eu quero ter uma arma porque quero, porque é um direito meu. Não é para minha defesa, não. Porque a arma pode ser usada para defesa, ela pode ser usada para recreação, o tiro. Lembrando que o tiro é uma modalidade olímpica. Então você pode usar uma arma para o tiro esportivo. Os meninos do narcotráfico sabem bem. Com certeza. Então tem muita prática. Essa modalidade olímpica. Então, olha só, você pode ter arma para defesa, você pode ter arma para o tiro esportivo, você pode ter uma arma para caça, você pode ter uma arma para caçar, você pode ter uma arma por diversos motivos. E você pode ter uma arma também só para enfeitar na sua casa. Você tira o mecanismo de disparo e pendura ela na parede. Você acha bonito. Tem um bocado de homem aí com o canhão dentro de casa, né? Pois é. Tem.
que você falou essa situação de que a molecada tá, né? Eu tava comentando com meu pai o seguinte, eu falei, poxa, pai, lá nos Estados Unidos, eu tava vendo uns vídeos, as crianças lá, né, elas são criadas em si com armas, né, e elas desde pequenas já são treinadas a atirar. O meu pai é. Com Se certeza. você falar no Congresso da Maré também, essas crianças iguaizinhas. Não, mas assim... Dentro do outro contexto. Dentro do outro Pois é, mas são. mas a gente sai de um extremo para o outro. Porque é crime, né? Crime é crime. Crime é crime. Então, você pode ter uma arma por diversos motivos e até por nenhum motivo específico. Você tem porque você quer ter, porque é um direito seu ter. É o mesmo direito que você tem de ter um automóvel e não ter. Eu não tenho que dizer assim, eu quero ter um carro porque eu preciso de um automóvel para me deslocar daqui para lá. Eu posso comprar um automóvel, botar ele na minha garagem e nunca dirigir. É um direito que me assiste ter o automóvel e acabou-se. Exato. Então, essa intervenção do Estado na minha liberdade é que é o problema. Eu não tenho que dizer assim, olha, eu preciso de uma arma porque aqui é muito violento. Tá. Então, essa é a justificativa. Digamos que por intervenção divina, um milagre acontecesse, da noite para o dia, os índices de violência no Brasil baixassem para o nível europeu, japonês e por aí afora. Bom, então não tem mais violência. Então agora também vai ter que proibir a arma. Porque não tem que vincular uma coisa a outra. Eu preciso de uma arma porque o país é violento. Não, eu preciso de uma arma porque eu quero ter. É um direito meu ter, eu gosto, quero pendurar na minha parede, quero fazer o que bem tirar aquele stand, eu quero caçar, naquilo que a legislação permite eu caçar, eu quero me defender, eu quero ter a arma pendurada na parede como um souvenir na minha casa. Problema meu, é um direito que me assiste. É isso que o Estado não tem que se meter na minha vida e dizer o que eu tenho ou o que eu não tenho que fazer. É isso que nós temos que lutar contra a ingerência do poder público nas nossas liberdades individuais. O Estado intervém demais na nossa vida. O Estado nos tolhe, nos confisca o nosso dinheiro, leva quase a metade de tudo que a gente ganha para sustentar ele, Estado, não para nos beneficiar. Então é contra isso que a gente tem que se revoltar. Eu não tenho que justificar o meu desejo de ter uma arma. Eu desejo, quero e tenho, porque esse é um direito que eu tenho, um direito que me foi dado pela Constituição e um direito que me foi dado pelo plebiscito de 2005, que deu o poder da população ter uma arma. Ponto final. Eu não tenho que justificar. Então eu sou contra, inclusive, a justificativa. Só que como isso aí não dava para mudar por decreto. Isso não dava para mudar por decreto, por quê? Porque está na lei. Porque está na lei, no Estatuto do Desarmamento, que você já vê pelo nome, que é uma coisa da esquerda. O Estatuto, ele é para desarmar. Desarmar quem? O cidadão de bem. Isso é típico de governos autoritários e principalmente da esquerda. Como Cuba, que é retirar a arma da mão do cidadão, porque o cidadão desarmado você faz dele peteca, porque agora ele não tem como se defender. Isso não é só aqui, não, isso é antigo. Na ditadura do Estado Novo, Getúlio Vargas, de 1937, a polícia de Getúlio Vargas andava pelas casas dos outros entrando para tomar as armas. Aí foram lá na fazenda do avô para pegar as armas, porque sabe que sitiante, fazendeiro tem arma. Aí minha avó correu, pegou as espingardas e escondeu uma soqueira de banana. Aí eles entraram lá, a polícia de Getúlio Vargas era semelhante à Gestapo nazista. Então eles entravam, era Filinto Miller, que era o policial-chefe deles, quer dizer, foi a pior fase do Brasil, onde houve a ditadura mais sanguinária do Brasil, foi a ditadura do Estado Novo, que começa ali com a eleição de Getúlio em 34, mas se intensifica a partir de 37, até 46. Então, quer dizer, foram lá na fazenda para tomar as armas do meu avô. Minha avó, enquanto meu avô atendia eles, ela correu na frente, pegou tudo e escondeu lá na soqueira de banana. Aí o que os policiais fizeram? Não acreditaram, revistaram a casa toda. Aí não acharam nada, foram embora. Então você vê, isso é típico de ditadura, governo autoritário, essa cubanização que existiu na América Latina, de tomar a arma do cidadão. Lembre-se do governo Garotinho, aquelas campanhas de desarmamento que pagava-se R$300 para quem entregasse uma arma. Algum bandido entregou a sua arma? Claro que não. Claro que não. Quanto mais desarmou a população, mais violento o Rio e o Brasil como um todo ficou. Você trouxe a questão da ditadura da Era Vargas, eu lembrei. A tal ditadura militar, como pregam
né, como é pregada nas escolas, nas universidades, né, que não foi ditadura ou regime militar, não foi desarmamentista. Não foi. Todo mundo ia lá na mesma, comprava o seu 38, nos anos todo mundo 70, tinha a sua arma. você pegava, comprava na merda, tava no balcão. Até o ditadura. Isso. Até o ditadura. E Isso. na era Vargas, né, que não foi ditadura, que os historiadores eles Não diz que colocam é ditadura. Vargas como Deus. Eles não falam que a era Vargas matou muito mais que o período militar. Muito mais. Mas, enfim, como é que pode, né? Que contradição, né? Não, mas é por quê? Porque a história é contada por historiadores de esquerda. Então, eles não precisam mentir. Olha só, você contar o fato histórico, que não precisa você mentir. Basta você contar até onde te interessa. Isso aí. Então, quando você conta da forma que te interessa e até onde te interessa, você induz o seu leitor, ou estudante, ou seja lá quem for, a acreditar a partir daquele ponto de vista seu. Então, isso que o Ítalo está falando, que o Bolsonaro já falou. Nos anos 70, você entrava na Mesbla, fazia propaganda, aparecia na revista Manchete, Cruzeiro, que eram as revistas da época, nos jornais, aparecia lá um 38, compre aqui a sua arma, na Mesbla, que foi uma loja de departamentos aqui, eu não sei se tinha em outros estados, mas aqui no Rio de Janeiro tinha... Sim, cano ventilado. Então fazia propaganda da arma. E olha, ninguém... Refrigerado, reforçado. Ninguém se escandalizava com isso. Porque comprava uma arma, qualquer um comprava. Não tinha a burocracia que foi criada pelo Estatuto do Desarmamento, que é para dificultar. E assim, e os índices de violência. Tá bom, vamos lá. Durante o período militar, os 21 anos, qual foi a média de assassinatos nesse período? 400 e... Não é nada de 400. Não foi. Estou falando da guerrilha urbana. Estou falando assim. Assassinatos, o que era? Como é que você mede os assassinatos aqui no mundo todo? Você divide o número por cada grupo de 100 mil habitantes. Então, você teve, na média, no período militar, 11,87 assassinatos para cada grupo de 100 mil habitantes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, isso é epidemia de violência, qualquer número acima de 10. Então, já era violento no período militar. E hoje, qual é? 32. Então, você vê, nos governos civis, a violência só aumentou. E isso desmontou uma outra mentira da esquerda, que dizia assim, onde tem muita pobreza, tem muita violência. Mentira! Ninguém pode negar que nesse período nós não tivemos melhora da situação econômica do povo, melhora muito grande, e a violência explodiu. Então não há relação direta entre pobreza e violência, porque se assim fosse, a Palestina seria um lugar muito violento de muitos assassinatos, e não é. E a Palestina é muito mais pobre que o Brasil. Então você vê que a violência, você tem que analisar dentro do contexto local por que um povo é violento. E não estabelecer uma relação direta entre pobreza e violência ou outra causa qualquer, que até pode existir, mas que isso não explica todos os casos de violência. Como é que você vai explicar, no período militar, que o PIB do Brasil era muito menor que o PIB de hoje? No entanto, você tinha um índice de 11,87 e hoje você tem um índice de 32. Você pega qual é o estado menos violento do Brasil? São Paulo. A média é de 10,9 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. Qual é o estado? Esse é o menos violento. E qual é o estado mais violento? Sergipe, que é um estado nanico. Sergipe tem uma média de 64 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. Quando você pega isso tudo, e os 26 estados e mais o Distrito Federal, e soma isso tudo, divide, dá uma média de 32 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. Então, quer dizer, o número de mortes quase que triplicou nos governos civis em relação ao período militar. Então, mas que era isso por isso que o povo diz, eu me lembro. Quem era naquela época sabe que você andava na rua com muito mais segurança. Nesse aspecto, os governos civis fizeram muito mal ao país. Mas por quê? Porque, excetuando Collor e Itamar Franco, que era um nacionalista, todos os outros governos foram de esquerda. Então, no período da esquerda no governo, lembrando que eu não estou falando aqui do período do lulopetismo, mas desde Fernando Henrique, que é o bom e velho comunista de sempre, nós tivemos aí mais de 20 anos só com a esquerda governando. O que aconteceu com a violência nesse período? Ela explodiu. Quase triplica o índice de morte.
Isso aqui, olha só, contra fatos não há argumentos. Isso é estatística, que não tem nada a ver com gostar ou não gostar de esquerda, achar isso. Pergunta o Pisola. Não tem nada a ver. Pois é, ali começou o grande problema do Rio de Janeiro. Agora, ontem o Sérgio Moro, na entrevista lá na Globo News, a Channel Globo pediu para ele fazer uma comparação dos países, né? Se ele tinha algum comparativo com outro país. Aí o Sérgio Moro falou, olha, é muito complicado a gente falar disso, mas eu vou falar do Brasil. Aí o Sérgio Moro usou os dados estatísticos que nós temos. Olha, houve um aumento no número de homicídios no Brasil. Isso significa que essa campanha do desarmamento, ela do Estatuto do Desarmamento, não foi eficaz. Mas né? claro, mas Porque eles sabiam quem desarmar. Desarmaram a população. Exatamente. Desarmaram a população que, coitada, iludida, uma boa parte foi lá, achando que entregando a sua arma estava dando uma contribuição para a diminuição da violência. Só ficou pior, porque aqui a gente tem um paraíso para todo bandido. Há quase certeza que ele vai entrar numa casa e não vai ter reação. Que o máximo dessa casa vai ter um cachorro. Bom, vamos entrar no tema. O Ítalo, o que é que você achou dessa fala do Trump e qual a sua visão desse alinhamento Porque hoje o mundo hoje está bem dividido, né? Diz aí pra gente, Luciano, qual foi a matéria? Que pra mim a matéria era sobre essa questão do decreto de ontem. Eu já me embananei todo, eu achei que era isso. Tranquilo. É que o Trump falou que o Bolsonaro é o Trump da América do Sul. Ah, sim, vi esse pedaço. Você viu? E aí a pergunta é, você acha legal, Ítalo, esse alinhamento? Bom, vamos lá. Eu tô aqui do Brasil, do governo brasileiro com o governo americano. Mas é óbvio. Eu vou te explicar o porquê que, assim, numa questão assim, bem pautada, eu te digo até alguns detalhes o porquê dessas semelhanças do Trump, falar que ele é o Trump das Américas. Simplesmente, o Bolsonaro, quando ele entra, ele já corta laços com Cuba e Venezuela. Ele deixa bem claro. Ele, no discurso dele de hipótese, ele diz que a nossa bandeira é verde e amarela e não vai voltar a ser vermelha. Ele começa com um discurso que ele falou durante a campanha de privatizações de empresas que têm que ser privatizadas sim, porque, como o próprio nosso amigo Flávio disse aqui, na época do pré-sal, ao invés de guardarem dinheiro, não guardaram, criaram mais estatais, incharam mais o Estado, e hoje nós estamos pagando essa conta, que, por sinal, é cara, e a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, e hoje ele está com uma política liberal. Ele já cortou dinheiro de patrocínio de futebol, que ele disse que não vai dar para continuar pagando, e eu acho o cúmulo do absurdo também, apesar de eu ser flamenguista, saber que a Caixa Econômica investia pesado no Flamengo, eu acho o cúmulo do absurdo. Hoje, o Estado está da forma que está, e milhões ficarem indo para a Caixa, e a gente sabe que tem que cortar. Ele começa o governo aqui, tem até algumas pautas aqui que uma amiga separou para mim, o fim dos patrocínios de futebol, mudança justa em verba publicitária. Ele começou cortando as verbas da Rede Globo, fez a Rede Globo pagar a dívida dela, que ela tem que pagar, que nenhum governo fazia por causa dos acordos, e ele vai cobrar, e já começou a fazer. Tem, vamos lá, a gasolina nas refinarias está sendo reduzida, não foram reduzidas ainda nos postos de gasolina, mas vai começar a ter fiscalização. E quem não reduziu o preço vai ter que já começar reduziu, a pagar? cara. Já reduziu? Deu uma reduzida já? Já começou também com 5 mil cargos cortados do governo federal. Começou cortando o Ministério da Educação, que na verdade não servia para nada, servia para cabide de emprego, e ele cortou justamente. Inclusive, até hoje, eles fizeram uma festa de confraternização e eu recebi a quantidade de pessoas que estavam lá simplesmente sendo bancadas por nós, por acordos políticos. O BNDES devolve 100 milhões para o Tesouro Nacional e vai vir mais coisa por aí. Anunciou a investigação do BNDES, que ele também já autorizou a investigação, e o Moro também já. Ele desvia o foco de Cuba e de Venezuela, né, do viés ideológico, que quer abrir o mercado para o mundo. Então,
Hoje, ele está começando o governo com o pé direito, só está esperando as votações, né, da Câmara e do Senado para começar a fazer a reforma da Previdência que tem que ser feita. Então, nada mais justo. O Trump, quando associa, né, eu não tenho visto nenhum governo que assumiu dos últimos trabalhar da forma que ele está trabalhando. Não teve governo. Então, ele começou com o pé direito, sim. Ele começou fazendo um resgate de valores, né, das nossas crianças, junto com a Damares, né, naquela questão de menino veste azul e menina veste rosa, e tá certo, sim. Menino veste azul e menina veste rosa. Eu nunca vi num chá de bebê menino nenhum sendo menina, alguém fazer rosa, ou vice-versa. Isso. Entendeu? O resgate de valores da nossa criança, limando e cortando ideologia de gênero, que foi um dos pontos principais da campanha dele, e ele cumpriu isso vem cumprindo isso junto com a Damares. No caso, tirar a restrição da posse de arma de fogo, que também foi um dos viés dele, e ele também fez agora. Então eu acho que ele começou o governo com o pé direito, como ele tinha que começar, e o Trump está muito certo, e acredito que pela situação do país, ele vai se destacar mais do que o Trump. Por quê? O Trump, quando assumiu, o Obama, independente de ser oposição nossa, ele pegou a casa organizada. E o Trump, ele tá fazendo um bom governo devido ao que o Obama deixou. No caso do Bolsonaro, não. Ele tá pegando a casa zoneada, toda bagunçada, e ele tá conseguindo gradativamente colocar essas coisas em ordem. Eu só vou discordar de você, Ítalo, nessa tua fala, porque o Michel Temer, apesar de todos os enfrentamentos que ele teve, a baixa popularidade, se o Bolsonaro pega da Dilma como Temer, seria pior. Não, concordo com você, Orsino. A Dilma... Não podemos... A Dilma brincou. Não. A Dilma brincou eu acho no quintal. Eu acho que independente... O quintal dos outros, né? Não, exato. Eu acho, Orsino, o quintal dos outros. Concordo com você. Independente dos problemas com Michel Temer, com a justiça, que ele vai ter que responder com a justiça, o Temer, ele foi um excelente gestor. Primeiro porque ele parou a nossa dívida interna. Coisa que vinha crescendo sem controle. E vou te falar, só não foi mais por conta daquela situação do Joesley. Mas lembrando que a Dilma naquele a reforma da Previdência. Naquele embrólio do Joesley barrou a reforma da Previdência. Aliás, essa reforma já teve no governo Fernando Henrique, por um voto ela não passou, né? Pois é, eu acho que isso foi proposital, Orsino. Porque aquele Rodrigo Janot, para mim, é persona não grata. Se fosse embora do Brasil e nunca mais voltasse, depois declarou voto ao PT na eleição. Pois é, porque ele é o responsável, até certa medida, por nós não termos uma reforma, uma previdência enxutinha, porque a reforma poderia ter passado, inventou aquelas duas denúncias contra o Temer sem pé nem cabeça, baseado no eu ouvi dizer, falaram, alguém me contou, coisas assim, totalmente sem prova, mas que conseguiu esvaziar o poder do governo de aprovar a reforma da Previdência. Jogou isso para o Bolsonaro, já poderia estar resolvido lá atrás. A gente está hoje numa situação muito melhor. Isso não passou de um jogo de cartas marcado. Porque, como eu estava falando aqui com o meu xará, com o Marítalo, que eles estavam, na realidade, só preparando o terreno para alguém da laia deles mesmo assumirem. Entendeu? Bota uma presidenta lá toda esquisita. Essa eleição do Bolsonaro foi algo que não tem Eu acho que eles não estavam esperando a repercussão que tudo isso ia dar. Desculpa, Ítalo. Eu acho que tem sim. Por quê? Olha só. Segundo a Foice de São Paulo, né, e o Data Foice, numa pesquisa, mostrou que 87% dos brasileiros eram conservadores, de maioria cristã. Por que esse povo votava na esquerda? Porque não tinha outro para votar. Não tinha outro. Porque a gente nunca teve um partido conservador, políticos conservadores e um candidato conservador. O primeiro que veio entrou. Porque representou esse povo, como aconteceu nos Estados Unidos com o Trump. Então, você vê, quando o Lula, tanto na eleição quanto na reeleição, num debate de TV, ele se congratula com todos os outros candidatos, dizendo que ele estava feliz porque todos os candidatos eram de esquerda, nós iríamos votar em quem? A gente tinha que escolher talvez o menos ruim, mas não o bom. Então, quer dizer, a primeira vez que veio um candidato conservador, entrou. A explicação é essa. A gente tem que orar pelo Nordeste, né? Porque o Nordeste está todo na mão da esquerda, né?
Os governadores, quiseram, né? os governadores do Nordeste são todos de esquerda, né? Mas foi por voto popular. Sim, Pra ninguém foi imposto. É aquela foi voto situação. popular. Eu vi um anúncio ontem na página do presidente. Ele já vai começar os projetos no Nordeste. Ele tem se reunido para fazer a restauração, não só em questão de segurança, mas em questão de água, em questão de coisas que o PT tinha que ter feito e não fez. Então eu acho esse projeto da dessalinização de água lá vai bombar. E vou te falar, existe um governador, só para te falar, tem um governador que eu esqueci de qual estado ele é, que ele já está começando a ter problemas com o PT, porque ele é petista, mas ele está dando a mão para matar o Bolsonaro, e ele já declarou apoio ao Bolsonaro, ele disse que o Estado precisa ser salvo, e se o presidente da República é o único que pode salvar o Estado, ele vai ter que se render ao presidente e vai ter que trabalhar junto. E ele já está tendo problema no PT. Inclusive, rola boatos que ele está tendo atritos dentro do partido, e eu acho que se ele sair do partido, eu acho que ele pode mudar a bandeira dele. Pro PSL. Exatamente. Descobre o nome aí pra gente. Ô Ítalo Rosendo agora. Como é que você está acompanhando essa aproximação do governo Bolsonaro? O secretário americano que teve aqui, né, só elogios ao Bolsonaro. Agora o Trump também a todo tempo elogiando, e essa semana ele fez mais um elogio ao Bolsonaro. Como é que você está avaliando essa aproximação? Porque ninguém está querendo ficar perto do Trump, né? Todo mundo correndo do Trump. A diferença é que o pessoal vê o Trump como uma figura muito bruta nas decisões, nos posicionamentos dele. O Bolsonaro também não é muito diferente, sendo que as ligações que eles têm e os poderes aquisitivos que eles proporcionam à população é imensurável, meu amigo. Você vê que quando o Bolsonaro ele assumiu, né, foi declarado como vencedor, né, da campanha presidencial, o mundo todo já estava acompanhando a cotação do euro e do dólar, caiu, deu uma despencada boa. Quando ele ganhou o primeiro turno, já desceu. Aí eu pensei, né, como o pastor estava falando que estava querendo ir para Portugal, eu falei assim, tá chegando a hora de comprar já, né, comprar e guardar. E quando ele assumiu definitivamente, despencou bacana. Falei, pronto, tá caindo, né? Agora é hora de emplacar. Aí eu resolvi aguardar mais um pouquinho para saber como é que se daria os próximos capítulos. E só felicidade, meu amigo. Ele está fazendo coisas, como o Ítalo aqui falou, que outros governos não fizeram. A ligação com Israel, com França. Qual era a ligação do PT? Entendeu? O Brasil não tinha apoio externo, ele tinha muita dívida. E o Bolsonaro está começando a cortar, como disse aqui, botando a casa em ordem, coisa que o Trump está fazendo. Daí talvez essa associação, porque o Trump Mas você acha legal essa... Claro, sem dúvida nenhuma. Esse alinhamento porque deles? O bom relacionamento entre Brasil e Estados Unidos sempre tem que acontecer. Sempre tem que acontecer. Assim como a Europa também, né? Porque nós somos grandes importadores e exportadores. O Acre já desembarcou, parece, né, para uma reunião hoje aí, né? Ah, tá, chegou aqui? Já, acho que sim. Ou tá chegando, não sei. Sei que é hoje a reunião dele com o Bolsonaro, né? Bom. Entendeu? Quando você ouviu na história dos 20 anos quase do PT no poder, isso acontecer? Pessoas vindo de fora, para poder congratular o presidente eleito, para poder reforçar as alianças. Quase nunca. Você vê Venezuela e Cuba tentando entrar aqui. Só governo, nas posses dos governos do PT, só vê esse pessoal de Pires na mão, né? Sim. Tá entendendo? Então, só a galera de Pires na mão. E você vê como é que o povo é ingrato. Eu estava lendo uma matéria semana passada sobre esse negócio da dessalinização lá do Nordeste, né? E o povo falando, não, mas isso é uma tecnologia que já existia aqui no Brasil. Se existia, o que é mentira... mas não é perto daqui tem Israel. Mas se existia, por que o governo anterior então não fez? Pro estado onde ele tem o maior apoio, entendeu? Pro estado onde ele tem o maior apoio. Não, a tecnologia israelense é referência mundial, não tem igual, não. Não tem igual, não. Tem, né? E o governo anterior não conseguiu nenhuma ponte, né? Nenhum vislumbre qualquer de tentar trazer isso para o nosso país. Pois é. E aí, Kevin, o que você está achando esse alinhamento do Bolsonaro com o Trump? Você gosta disso? Com certeza, com certeza. Isso é muito bom, né, cara, para nossa nação. Eu estava lendo aqui nessa pauta, e ele falou assim, o Bolsonaro, eu sou um admirador do presidente Trump. Ele quer um Estados Unidos grande e eu quero um Brasil grande. Então isso é visão, né, cara? Tem como referência, como trazer melhorias para o nosso país. Eu acho super importante essa aproximação dele com o Trump. Eles
eu acredito que eles vão se dar muito bem, né? Esse jeitão deles e tal, eles vão se dar muito bem. E o Brasil mesmo tem que pensar grande, chega de ficar comendo migalhas, chega de ficar sofrendo na mão da esquerda. E eu acho muito interessante, gostei. O nosso presidente precisa mesmo ter um foco, ter uma visão maior, fazer essas alianças com os Estados Unidos. A questão mesmo de Israel, né? Eu achei muito interessante, ele está se aproximando. Tem um amigo meu, ele é policial, e ele estava fazendo um curso lá em Israel, né? Ele falou que é fundamental para a polícia aqui do Brasil fazer esses cursos que tem lá, porque é coisa de primeiro mundo, né? A segurança de Israel é referência, a tecnologia, tudo isso, e eu creio que isso vai ser um ponto muito positivo para a nossa nação, né? A questão da segurança, a questão da tecnologia, vai ser muito legal para a gente. Só vai somar, né? Flávio, eu acho que por trás desse alinhamento tem uma questão que nós estávamos falando aqui em off, né? Essa questão do globalismo, né? Porque o Trump é radicalmente contra o globalismo e o governo Bolsonaro também, através da sua política, até pelo ministro de Relações Exteriores que ele nomeou, também tem um alinhamento com a visão norte-americana contra o globalismo. Por trás de tudo isso, há algo maior, né, Flávio? Porque há um alinhamento no campo ético e moral, né? Sem dúvida. Que acho que no caso do Bolsonaro e do Trump, isso tem sido muito, muito forte, né? Porque veja bem, durante o período do PT e também do Fernando Henrique, a preocupação era se alinhar o quê? Com a África, né? Com países da esquerda, a partir do Foro de São Paulo, né? Cubanizar toda a América Latina. Esse era o objetivo, e se afastar dos Estados Unidos, que por óbvio se opunha a isso. Nós temos que nos aproximar dos americanos por laços históricos. Nós somos dois países com mais ou menos a mesma dimensão territorial. O Brasil é até um pouquinho maior, se você desconsiderar o Alasca. Nós temos mais ou menos o mesmo tamanho, a mesma idade e os mesmos princípios democráticos, que a China não tem nenhum. A China é uma ditadura, é um país de modelo econômico capitalista, mas de uma administração ditatorial, porque é um país comunista, onde só existe um partido, que é o Partido Comunista, onde não existe liberdade. Internet, olha, para você ter uma ideia, a China tem centenas de milhares de hackers, sensores, só para passar 24 horas por dia bloqueando o conteúdo da internet, que é para os 1 bilhão de chineses não saberem o que acontece fora da China, que não interessa ao governo chinês. Então, você vê, é um lugar absolutamente antidemocrático, mas que se escravizando, mas que se lançou na economia de mercado. E aí as pessoas acham, porque a China exporta para o mundo todo, existem milhares de multinacionais dentro da China, lá é uma democracia. Não é, não. A China é um lugar perigoso do ponto de vista das relações sociais, porque é uma ditadura. Agora, os Estados Unidos não. Então nós temos vinculação por tamanho com os Estados Unidos, por idade, somos países de mais ou menos da mesma idade. Nós temos a vinculação por religião, são dois países cristãos, com uma história até certo ponto comum, e com a China nós não temos absolutamente nada disso. E o que eu não sou contra a relação do Brasil com a China, mas se fosse caso de opção, e não é, se fosse caso de opção entre China e Estados Unidos, eu acho que o lógico seria optar pelos Estados Unidos. Mas aqui eu acho que dá para a gente ter uma boa política com os dois. Então, o que está havendo de reaproximação entre o Brasil e os Estados Unidos, presta atenção na palavra, reaproximação. O que significa isso? Que nós um dia fomos próximos e fomos afastados por decisão política e agora estamos nos aproximando deles. Porque os Estados Unidos têm lá 267 bilhões de dólares para investir no Brasil.
A única coisa que eles precisam é conseguir ter confiança em nós, porque não tiveram nos últimos governos. Porque ninguém quer botar o seu dinheiro num lugar instável. Você quer pegar suas economias, Kevin, e botar num banco que está perto de ir à falência? Ou num banco que está dizendo todo dia, a gente não sabe se haverá amanhã para nós? Ninguém quer botar seu dinheiro lá. Agora, quando eles sentirem que há estabilidade no Brasil, institucional, política, com um governo que tem um pensamento liberal, de deixar as pessoas viverem, entendeu? E conduzirem a sua vida segundo a sua vontade, né? Que a gente não tinha isso aqui, porque o desejo da esquerda é sempre regular tudo. A esquerda, se puder, quer regular até quantos passos você tem que dar na rua, entendeu? Levar a coisa a limites, como o Kim Jong-un faz lá na Coreia do Norte, onde você tem 15 cortes de cabelo só que você pode fazer. Não pode fazer nada diferente desses 15 cortes. E se discordar, você vai para El Paredão Democrático. Discorda para ver, né? Então, essa coisa, esse estrangulamento das liberdades civis, é uma coisa planejada. Você vê, olha, eu estava lendo aqui, olha o que o José Dirceu disse essa semana. Ele falou o seguinte, que a derrota do PT é episódica e que eles vão voltar ao poder. Agora, por que ele disse isso? Olha a frase dele. A esquerda fez um bom trabalho nas universidades e na imprensa. Quem está dizendo isso é um agente cubano dentro do Brasil. Não, com certeza fez, então, porque a lavagem cerebral foi bem feita. Exatamente. Então, você vê, a esquerda fez uma engenharia social nos órgãos de mídia, né? Porque sabe que isso era o que Lenin dizia. Lenin dizia assim, olha, quando a gente entrar no país, a gente tem que ganhar a intelectualidade do país. Porque se a gente ganhar os intelectuais, eles vão fazer a cabeça dos redatores dos jornais. Estou falando numa época que não tinha internet, né? E os redatores de jornais vão fazer a cabeça dos jornalistas, e os jornalistas vão fazer a cabeça do povo. Então, a pessoa repete modelos da esquerda sem sequer saber de onde aquilo vem. Isso você vê. No jornal é o tempo todo. No jornal não tem 10 frases que 9 não seja da esquerda. Você vai ver isso em jornais, mídia de um modo geral, nos púlpitos. Você vai ver pastores repetindo chavões da esquerda, entendeu? Por quê? Porque ele aprendeu assim, ele vive assim, ele não sabe nem de onde aquilo veio, entendeu? Você ouviu o passarinho cantar de longe, está repetindo o canto e não sabe de onde veio. Você não conhece a origem do teu próprio pensamento. Por que você pensa o que pensa? Você não sabe que o teu pensamento é condicionado. Você não pensa livre, teu pensamento é condicionado. Então, quando o José Dirceu está dizendo uma coisa aqui, que eu venho repetindo há anos nessa bancada, ele diz assim, a esquerda fez um bom trabalho nas universidades e na imprensa, que são os formadores de opinião. E esses formadores de opinião botaram na cabeça das pessoas que o Estado tem que fazer algo por nós. O Estado tem que dar saúde, tem que dar educação, tem que dar segurança, né? Ou seja, a gente entrega isso nas mãos do Estado, e é o desejo, exatamente o desejo do fascismo e do comunismo, do princípio do século passado. Fascismo e comunismo são primos, viu? E primos muito próximos. Os princípios eles caminham juntos. Caminham juntos. Então, quer dizer, essa ideia de que o Estado tem que educar, isso é uma coisa que vem do fascismo. Entregue seus filhos ao cuidado do Estado. É errado. Tem gente do PT que defende isso. Tem uma... A Damares bateu nessa tecla, não, eu vou me inclusive lembrar ela o nome fez dela. Tem uma procuradora federal que é do PT, vou me lembrar o nome dela aqui, que ela dizia que o ideal é que as crianças fossem entregues aos cuidados do Estado. Isso é um pensamento fascista. Entendeu? A gente já entrega os nossos filhos ao cuidado do Estado, infelizmente, para ter a cabeça cheia de tudo que não presta. Então esse negócio assim, a criança tem que ficar na escola o dia todo. Para quê? Para ser formada mais na militância comunista? Por isso que eu defendo o homeschooling. Quem pode educar seu filho em casa, afastado da escola. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Manuel, que está nos ouvindo lá em Portugal. O Manuel me deu um vinho, rapaz, um moscatel de Setúbal.
Ah, é? É, quando Legal. ele esteve aqui no Brasil. Manuel, aproveite que você está aí, leia tudo sobre, além daqueles escritores maravilhosos que vocês nos deram, que é um presente para o Brasil, toda a literatura portuguesa, né, que é gloriosa, a comida maravilhosa que nós temos aqui, que veio de vocês, os hábitos que nós adquirimos, muitos bons, a arquitetura das nossas cidades maravilhosa. Mas falando de hoje, você tem aí João Pereira Coutinho. Leia tudo que você puder dele, vai fazer muito bem para sua alma. Aliás, Portugal é um lugar maravilhoso, viu? Nossa, que terra maravilhosa. Gente. Portugal é show. Nossa. Sou apaixonado por Portugal. Os portugueses são muito educados, Portugal, a comida é maravilhosa. Portugal é maravilhoso. A cultura, a história de Portugal é uma coisa gloriosa que a gente não conhece aqui no Brasil, né? Porque a gente só fala aqui de rei de Dom João para cá. É. Todos Assim, os anteriores eram nossos reis também. E a maioria das pessoas tem uma imagem equivocada a respeito dos portugueses, porque não conhecem. Conhece, Quando você mergulha na cultura portuguesa, cara, tu fica apaixonado. Você está lá na Universidade de Coimbra, lá, impressionante. quantos séculos tem a Universidade de Coimbra? Uma coisa maravilhosa. É. Minha filha foi lá. Minha filha, olha só como é que os portugueses são legais. Minha filha botou um trabalhinho aí na internet, alguém de lá viu, fez contato com ela e pediu para ela ir apresentar. Foi lá para a Universidade de Coimbra. Caramba, que Foi lá legal. apresentar o trabalho dela. Parabéns para ela. Isso aí. Entendeu? Isso é muito Assim, bom. então você vê, porque eles estão antenados com o que é bom no mundo. Claro. Não tá naquele negócio assim, vamos ficar aqui só no que é daqui do português, de João e Manel. O Não. vinho português é um dos melhores, né? Sim. O vinho português só perde O de- Perde não, na verdade, não pode nem falar que perde, Chileno? porque é uma briga entre eles, né? Os franceses e os portugueses. É Os verdade. chilenos também são excelentes. Mas o chileno ainda fica Não, é mesmo, perto Sim, de Portugal. Se e você França, quiser tomar eles um estão- bom vinho português, experimente. Não sei se você já bebeu. Barca Velha. Um excelente vinho. Os vinhos franceses e os vinhos portugueses são os dois melhores do Sim. mundo, né? São... eu acho O resto vem muito bom. depois, né? É muito bom. Chile, Itália. É muito bom. Casal Garcia. Espanha, né? Isso, mas os vinhos portugueses são os melhores. Deixa eu aproveitar aqui, já que a gente está abraçando, nossa audiência na internet está muito boa. Manda um abraço aqui para São José, Brasil. Não sei se é São José dos Campos, só aparece aqui para mim São José. Nova Iguaçu, Estados Unidos, Espanha, Maricá, Florianópolis, São Paulo, Buenos Aires, na Argentina, Muriaé, Minas Gerais. Então, um abraço. E fora os outros lugares aqui, só aparece a bandeirinha do Brasil, não sei de onde é que tá, né? Uhum. Porque não é todo lugar que o Ó, IP aparece. já falei que aqui tem ouvinte de muito longe, viu? Da Grécia. Não, Hudson, é impressionante. Hudson tá lá. E toda vez que eu venho pra cá, que eu falo pra ele que eu venho pra cá, ele, manda um abraço aí. Grécia é um Tá lá lugar na que eu Grécia, gostaria cara. de ir, visitar o Partenon. Eu gostaria de ir. Mas quem Grécia, sabe, de acho muito repente agora você... Na verdade é o seguinte, eu gostaria, desde que não tivesse que pegar um avião, passar tantas horas dentro de um avião, não tivesse que estar preocupado com bagagem, Mas, com Flávio, despachar eu vou te bagagem, nada falar, disso. a Airbus e a Boeing, eles lançaram agora dois aviões novos, cara, que melhorou muito para você fazer voos longos. Uhum. Primeiro, não tem aquele ressecamento do ar, né? Que você fica muitas horas dentro do avião, daquela ressecada. Não pega. O avião foi projetado para você não sentir turbulência, entendeu? Você não sente altitude, Mas parece são que. as horas, Orsino, mesmo que seja uma viagem de São cruzeiro. quantas horas? Olha, aí eu gosto de avião, eu adoro avião, mas até 3 horas. Você partiu de ficar 3 9 horas. horas dentro do avião. Não, aquilo começa a me dar um desespero. Eu não gosto, eu acho estressante aquele negócio de aeroporto. Fui levar minha filha, vou buscar agora no domingo, 15 dias que ela está lá em Gramado. Fui levar ela, e ela é menor, né? Eu tive que levar e tal. E aí 1h30 lá para despachar aquelas malas, uma fila. Eu digo, meu Deus do céu, eu estou pagando, gastando uma grana violenta e ainda tem que enfrentar. É igual restaurante ficar na fila para comer. Pô, é bandejão? É de graça para enfrentar a fila? Eu não tenho paciência para essas Mas coisas. esses aviões novos, Sim, são bons. assim, você não sente o cansaço da viagem, né? Porque não dá aquela Exaustão. exaustão, né? Porque altitude geralmente
Você O não custo, sente. Alcino, o custo aumentou? A mesma questão coisa. da mesma coisa? Mesma coisa. Pelo contrário, Você só às vezes tem até que- melhor. você só tem que dar sorte de pegar uma aeronave nova, né? Você também não escolhe o avião, né? Só tem que dar sorte Ó, de tem pegar aquela- uma. tem Eu dei aquela- sorte na minha última ida à Europa, voltando de Londres, eu peguei um da Brits. Desse Bem modelo bom. novo. Olha, Viagem maravilhosa. eu vou morrer com a frustração de nunca ter voado no Concorde, que era uma coisa que eu queria. O Eu Concorde. ficava louco quando ele vinha para cá nos anos 80, que ele posava aqui para posar no Internacional do Galeão, ele para fazer a curva, ele ia em Juiz de Fora. Ele ia a Minas para fazer a curva. Porque Muita ele velocidade, era né? fantástico o avião. Entendeu? Pequeno, Ele todo mundo fazia que com viajou quantas era muito horas? ruim. Eram poucas horas, né? de Poucas, voo. assim, ele fazia 30% a menos do. Para qualquer viagem, era na média de 30% a menos do que o avião na O custo época. operacional dele não. Custo operacional alto. Alto, Em né? muitos aeroportos ele foi proibido, em alguns países, por causa do ruído. O ruído dele era muito alto. Ele gastava mais combustível que a média, por isso que a passagem também era mais Era mais cara. caro. E ele não era nada Transportava confortável. menos passageiro. Menos passageiro e não era confortável, porque ele era um túnelzinho muito estreito, porque ele tinha que ter uma estrutura mais aerodinâmica para ganhar a velocidade que ganhava. Mas era uma coisa fantástica, você vê, ó, o Concorde... Ele voava nunca, na velocidade do som, né? voava na velocidade do som, e ele nunca teve nenhum acidente o tempo todo. O único Concorde que teve um acidente foi a última viagem dele, era a despedida, que o avião explodiu, matou todo mundo, mas não foi por causa do avião. Ele, na hora que estava decolando, tinha um pedaço de um outro avião na pista. E aquilo foi sugado pela turbina. Então, quer dizer, o único acidente do Concorde, ele era um avião seguríssimo. E detalhe, era todo analógico, não tinha nada digital. Milhões de ponteiros, contagírio, não sei mais o que, era tudo Hoje analógico. os pilotos nem pilotam mais. Né? Não, tudo automático. Ali era para pilotar no braço. Hoje é tudo... Mas era fantástico. Quer dizer, eu vou guardar essa frustração, não vou voar mais de Concorde mesmo. Né? Então, daqui para frente, nada mais me encanta. O que eu queria mesmo quando era garoto, não consegui, agora nada me diz nada. Vamos ouvir a nossa jornalista, produtora, Bárbara Leal. Tudo bem, Bárbara? Boa tarde. Tudo bom, Não te dei boa tarde. tarde hoje na abertura, né? Escutamos a Bárbara hoje, né? É. Ela também já vai comprar a arma dela. Vai comprar duas também. Eu não posso, não aguento. A arma é muito pesada, meus braços são muito fraquinhos. Que nada. É mais fácil contratar um segurança para ficar do meu lado. Tem claro. arma aí com 670 gramas, já vai dizer tá que você não de história. consegue segurar. Já quer arrumar um segurança. Mandei um É, vídeo não, pra você. Um segurança bombadão, né, Bárbara? De Novinho. preferência, né? É porque eu gosto de uma creche, né? Gosta do quê? De creche. A Bárbara, qualquer hora dessa, vai responder por crime de pedofilia. Ah, não, velho não. Velho, tô fora. Quem gosta de velho é artrite, artrose. É verdade, é tudo De isso. velho já basta eu. Tá isso aí, certo, certo. Bárbara. É um novinho que é bom. Pra você, né? Mas pra pegar novinho tem que ter dinheiro. Novinho não gosta de mulher sem dinheiro, não. Relaxa. Mulher que velha nada. sem dinheiro, com novinho não arruma nada, não. Aí, ô Bárbara, Tô ferrada, eu vou ter que arrumar um segundo emprego. ele não conhece seus encantos, tá vendo? É isso. É. Vou ter que arrumar um segundo emprego. Já É igual homossexual, né? Eles adoram novinho, né? Nossa. Mas tem que ter dinheiro pra bancar. Mas vamos lá, Bárbara. O que os nossos ouvintes estão falando? A gente está perguntando o que o ouvinte acha, né, sobre esse alinhamento de Trump com Bolsonaro. O que os ouvintes estão dizendo? Então, a Michelle diz que sim, porque assim, a pergunta é o seguinte: você acha legal esse alinhamento do Trump com Bolsonaro? A Michelle diz que sim, Benjamin Chacal diz sim, Trump e Bolsonaro venceram as respectivas eleições com o próprio bolso. A diferença é que no bolso do Bolsonaro só havia um celular. O Edilton Cavalcante diz que sim, Lídio Ribeiro diz ótimo, agora podemos ver o Brasil nos trilhos do progresso. A Joyce Gonçalves diz Bolsotrump. A Rogério Tigerface diz não, os americanos nunca querem ajudar, eles sempre querem mandar, pois já tem posição feita antes de entrarem em um negócio. Não aceitam que venham mudar seu objetivo final. Sou a favor do mito, mas esta união é muito perigosa e ruim. A Marcele Carvalho diz que acha ótimo. Francisco Azevedo diz que sim, é boa.
O Giovanni Rosas também diz que sim, que ele concorda aí, ele acha muito bom. A Laudiceia Guiar diz, muito legal essa amizade. Jorge Tardelli, Juliana Maciel e Ângela Assunção também diz que sim, que concordam, que acham uma coisa boa. O Tony Ferreira diz sim. O que eu não acho legal são os debatedores inteligentes, como os que estavam aí ontem, levantando a bandeira do armamento. A título de Bíblia, eu queria dizer que se Deus não guardar, em vão guarda o sentinela. E com relação à sociedade, quem tem que prender ou combater o bandido é a polícia, e não o povo que já faz a sua parte. Ô, Bárbara, o Manel tá te botando uma pilha aqui, ó. O Manel tá dizendo, o Manel lá de Portugal. Olha que meus parentes estão todos lá, hein? O Manel falou que você Vila Nova de Famalicão. Qualquer dia eu tô indo pra lá. O Manel falou que você vai pegar um cara com 80 anos. Ah, não. 8 milhões de euros e 8 segundos de vida. Não. Aí é sorte. Não nasci pra isso não, cara. Isso é ser uma pessoa muito suja. Tô fora. Ai, senhor. Por que todo português é Manuel? Meu avô era Manuel também. Não, mas isso tem uma explicação. Aires, Manuel. Por que todo mundo é Manuel, Joaquim e tal? Eu não sei hoje, mas até algum tempo, em Portugal, você só poderia registrar uma criança com um nome com origem na língua portuguesa. E ele está dizendo aqui, Flávio, que vai ler. Ah. Foi você que indicou, João Pereira Coutinho? Ele falou que vai ler. Não, eu leio João Pereira Coutinho. Tem um livro publicado aqui no Brasil, eu não conheço outros, mas ele tem outros. As Ideias Conservadoras, tem aí também. Esse livro é muito bom. E ele falou que o Ítalo bebe bem, Ítalo, que você conhece Barca Velha, Cartucho. Certo, é um homem de bom gosto. Fala pra ele. Fala pra ele que no tempo das vacas gordas eu podia me dar esse luxo. Hoje eu já não posso fazer isso. Mas fala pra ele que eu já conheço o que é bom. Ô, Bárbara, antes de você começar aí, deixa eu só fazer duas intervenções. Primeiro pro Tiger Face. Ele quer colocar os americanos como um povo egoísta que só pensa em si mesmo. Aí eu só queria que ele me explicasse uma coisa. Se é assim, por que os Estados Unidos é o nosso segundo maior parceiro comercial? Se eles só pensam em si mesmo e só querem tirar vantagem daqui, não era para ser o segundo parceiro comercial. E olha só, a balança está pesando em nosso favor. A gente exporta mais do que importa deles. Então, essa história de que americano egoísta só pensa em si mesmo não é bem assim. Depois, na mesa de negociação, cada um põe as suas cartas. É só fazer prevalecer a nossa vontade dentro do que for possível. E o outro ouvinte nosso, que eu não me lembro o nome, Tony falou Ferreira, assim, desarmamento. o que ele disse é verdade. Se o senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Mas isso aí ele está lendo o texto num enviesado, porque Deus não está inviabilizando o trabalho do sentinela. O sentinela continua sendo necessário, ainda que Deus guardando a cidade. Gostaria de convidar ele para ler o livro de Neemias e ver que na reconstrução do muro, todos eles estavam com a espada na cintura. Jesus mesmo disse uma vez para os discípulos, olha, agora está na hora de comprar uma espada. Então, uma coisa não inviabiliza a outra. O fato de você ter uma espada, uma faca, um canivete, um tacape, uma arma de fogo, não significa que você é uma pessoa violenta, nem que queira cometer violência. Só para complementar, Jesus disse, quando foram prender Jesus ali no Getsemane, Pedro, que seguia Jesus há 3 anos e meio, ele andava com um punhalzinho debaixo das suas vestes. Sim, usou de forma errada. De forma errada, mas ele tinha. Ele tinha. Estava guardado lá, a espadinha dele. Então, Jesus diz para ele, embainha a tua espada, porque quem vive pela espada, morre pela espada. Sim. Isso é uma consequência lógica dos nossos atos. Se você vive uma vida violenta, morre violentamente. Ele elogiou a mesa de ontem, o Tiger Face? Não, foi o Tony Ferreira. O Tony. Quem é que estava na mesa ontem? Foi o Lula, né? Foi o Lula, não lembro, cara, tem que olhar. Olha, peraí que eu vou ver aqui rapidinho. Né? Não, o Tuca não veio. Peraí. Foi o Tuca e o Diego. Pastor Diego. Foi. O Lula não, o Tuca não veio. Foi o Lula e o Diego. Lula e o Pastor Diego. Isso aí. Tá ruim de memória, hein, Bárbara? Eu tô péssima. Minha avó tinha Alzheimer, eu peguei por osmose. Tem exercício pra isso. Mas, vamos lá. Continua aqui? Só para quem está sintonizando o rádio, nós estamos perguntando o que o ouvinte acha desse alinhamento do Bolsonaro com o Trump. Vai lá, Bárbara. Na verdade, a gente está perguntando se o ouvinte acha legal esse alinhamento, né? Que a resposta tem que ser sim ou não. A Denise Ramiro botou assim, ridículos. Agora, quem é ridículos, eu não sei. Se são eles, se somos nós.
quem que é, eu não sei, né? Esclareça. Mas como a Rádio Betel é democrática, a gente lê a opinião Lê de todo tudo, mundo, pô, a até gente lê palavrão, mesmo. se Não, botar. até xingando a gente bota Não, no ar. claro. Aqui não tem isso, não. Na live, o Alexei diz o seguinte: excelente aproximação com todos os chefes de Estado, não apenas com Trump. Trump está sendo um excelente presidente para os Estados Unidos, se não o melhor. A esquerda de lá, democratas, é que tem atrapalhado bastante. A Fátima Magalhães diz: o que está sendo permitido é a posse de arma de fogo, porque foi na live, tá, gente? Então, na live, conforme vocês vão falando, eles vão comentando. Daí ela diz: o que está sendo permitido é a posse da arma de fogo e não porte. Porte não é permitido, não se pode sair portando arma pela rua. Não, o porte é permitido sob certas circunstâncias. Mas já vai entrar em plenário essa discussão do porte. Sim, aí já é um negócio mais complexo. Porque aí você tem que mudar o próprio Estatuto do Desarmamento. É. Você pode portar desde que você tenha um porte, né? Que é um documento concedido tanto pelos governos estaduais quanto o governo federal. Se você tem um porte aqui concedido pelo governo do estado do Rio de Janeiro, você só pode andar dentro do Mas não é estado. tão simples assim tirar um porte de arma, não. Dificílimo. Porque o falecido lá era militar e no máximo que ele conseguiu foi o dificílimo. porte não pode. É difícil conseguir um porte. Mas é difícil, gente. Olha só, gente. Como diz, está escrito na Bíblia, deixe que os mortos cuidem dos mortos. É isso. Olha só, a maior Quando eu confusão... tô viva, vamos viver. A maior confusão que o povo está fazendo é justamente isso, entre a liberação do porte para você posse. E da posse, né? Propositalmente provocado por alguns. Sim, né? mas a gente vai chegar lá, Nós vamos poder ter esse direito de andar armado, que eu acho também super válido. Eu acho super válido porque você tá na segurança da sua casa. Pra mim não é muito válido, não. Vou matar muita gente no trânsito. Pode ter sim. Mas aí... se você não tiver... Gente, gravem esse áudio. Mas gravem esse áudio e prenda essa mulher. Ela vai dar tiro, tu vai dar uma sem ter nada a ver. A bala vai ser... Tu imaginou, se tu tá parada, tu tem que abaixar. A bala que a Bárbara tá mandando. Cuidado, hein? A questão maior é que o povo brasileiro precisa ser educado. Ontem eu estava lá no trabalho e o pessoal estava conversando justamente sobre isso. Falei assim, mas vai ter uma confusão em casa, eu vou pegar minha arma, você vai pegar a sua, a gente vai se enfrentar. Eu falei, meu irmão, olha só, quem tem o Frederico, ele tem medo. Entendeu? Então, meu irmão, você não vai sair entrando na minha casa, eu não vou sair entrando na sua. Claro. E se eu discutir na rua, você não vai saber o que eu tenho, eu não vou saber o que tu não tem. Então, eu acredito que vamos procurar fazer o quê? Meu irmão, então tá beleza, você vai seguir o seu caminho, eu sigo o meu, e morreu por ali. Exatamente. Sendo que o brasileiro ele precisa ser reeducado para ficar atento ao novo mundo que estamos adentrando. E essa coisa de entrar na casa que você está falando, uma coisa que a gente aqui não tem, o respeito à propriedade privada. Isso. A sua casa, você vê, por exemplo, o americano tem a casa dele como o castelo dele. Não importa se é uma casa linda ou se é um barraco, ali é o seu castelo. Detalhe, não tem muro. Entendeu? Não, e detalhe, por exemplo, eu gosto de ver esse programa aqui no Rio, na NET, é o canal 84, é o Discovery Turbo. Gosto de ver programas de reforma de carro, de carro antigo. Até porque eu também estou reformando um carro antigo. Então, assim, os camaradas, eles andam pela cidade, muito ali, Los Angeles, Las Vegas, aí eles andam olhando as garagens dos outros. Quando vê um carro antigo, e é o que o Ítalo está falando, o Ítalo Rosendo, as casas normalmente não tem muro. Então, eles têm que ir lá bater na porta. Né? Então, aí, assim, vamos com cuidado para a gente não levar um tiro. Porque sabe que o proprietário, vendo uma pessoa estranha entrar no território dele, ele pode abrir fogo mesmo. Você está entrando na propriedade privada. Isso é inadmissível. Nossa casa é asilo inviolável. Eu já falei aqui, para mim, essa questão da posse, né, eu sou do tempo em que era normal, lá em Minas, as pessoas usarem. Eu falei aqui ontem, o sujeito usava um 38 como um relógio. Todo mundo tinha um revólver na cintura. Quem não tinha um revólver, quem não podia comprar um revólver, tinha uma garrucha de 2 tiros ou de 1 tiro. 2 tiros e sai voado, né? No ruim, o cara tinha uma peixeira, mas ninguém andava desarmado. Claro. Né?
e existia mais respeito, né? Não, Sim, se você for em Pensava alguma duas cidade- vezes O antes. sujeito com pensava duas certeza. vezes antes de pegar a mulher do outro. Orsino, Ele falava besteira. Orsino, eu vou te falar uma coisa. Hoje tá uma bagunça danada, né, Azeitona? Orsino, Tá uma confusão. hoje, em algumas cidades ainda do interior do Brasil, eles têm essa cultura. E eu vou te falar, Bem E eu vou te falar, conservadora, né? todo mundo respeita todo mundo, mas o que acontece? Quando as pessoas falam dessa educação com o brasileiro, eu vou dar um exemplo. Existe um brasileiro que mora lá nos Estados Unidos e ele parece que é instrutor de tiro lá, e o que acontece? Ele mora no estado americano, que é o seguinte, todo mundo anda armado lá. Por incrível que pareça, é um estado que menos tem crime. Como é que pode? E ele estava explicando que lá funciona da seguinte forma. Tudo bem, eu posso ter o porte da arma, posso andar armado, lá todo mundo tem o porte de arma, só que é o seguinte, briga de trânsito, vamos lá. Briga de trânsito, eu saí, discuti com um cara, usei a minha arma numa briga de trânsito, sem problema nenhum. Você vai responder o crime que você cometeu mais 20 anos. Então vamos lá, se eu agredi e atirei, eu respondo 30 anos, sem redução de pena. Qualquer crime que é cometido lá com arma de fogo, discussão de trânsito, discussão de bar, você responde o crime cometido usando arma Agora, mais 20 anos. cuidado, Ítalo, que isso varia de estado para estado Isso, também. varia de estado para estado. Isso eu tô te falando num dos estados. Agora, como é que pode? É incrível que não tem criminalidade em questão da arma. Porque lá, a população sabe o seguinte, que se você cometer crime com arma de fogo, você vai responder. E vai ficar, porque lá a lei funciona. O problema é que a gente tem uma cultura aqui no Brasil do seguinte... Se você analisar, eu estava vendo uma pesquisa, se eu não me engano era essa numerologia, 6% só é investigado em questão de homicídio no Brasil, 6%. A lei não é cumprida. Não, 6% chega a uma solução, isso é uma média. Isso é uma média. Uma média. Então, Homicídio. de homicídio. Então, exato. Então, vamos lá. Como é que você pode liberar o porte de arma num país onde a gente não tem uma polícia que investiga? Claro, em alguns lugares porque ela está sucateada, dentre outros problemas que tem na área de segurança. Então, acontece, ela funciona. E lá não é cometido. Agora, se o cidadão evita um roubo, se o cidadão ele mata em legítima defesa dele ou dentre outros, o Estado dá uma medalha para ele e condecora ele. E é isso que tinha que ser feito. Agora, o problema é que no Brasil a gente tem esse problema, esse probleminha dos 6%. O dia que a gente tiver uma polícia civil estruturada, o dia que a gente tiver uma segurança pública que ela não tiver sucateada, eu falo pra você, a gente pode começar a pensar nisso. Acho hoje ainda cedo, mas eu acho que a gente já pode começar a sonhar. Mas olha só, Ito, só tem um problema que você está dizendo. Os crimes cometidos por arma de fogo no Brasil não são por pessoas que têm uma arma legalizada. Isso, exato. Entendeu? Nós não temos isso, porque tem muito crime cometido por arma de fogo? Tem, mas na mão de quem? Na mão de bandido. Na mão do tráfico. Ou de pessoas que têm uma arma de forma ilegal. Ilegal. Porque quando você vai ver o número de pessoas que adquirem uma arma legalmente, que passa por todo um processo regular, você vê que não dá problema nenhum. Porque aquela pessoa está psicologicamente preparada para ter uma arma, ela tem, foi dado, foi assinado embaixo de que ela tem condições psicológicas de ter uma arma, ela tem preparo, aí quer dizer, dentro desses critérios, eu acho que o porte tem que ser muito mais rigoroso mesmo. Você portar uma arma não é tão simples do que estar na posse de uma arma, né? Porque eu, por exemplo, não gostaria de portar arma. Porque eu acho que você precisa ter muito treino. Muita habilidade. Olha só, eu não estaria disposto a fazer isso, a gastar horas e horas num stand, atirando também não vai ser barato, prática, porque não é barato. Esse é outro problema, que a munição no Brasil é caríssima. Para você ter uma ideia. Por enquanto. Porque... Olha só, para você ter uma ideia. Você compra nos Estados Unidos uma caixa com 50 munições de calibre 380 por $3,99. Isso dá aqui na faixa aí de R$12. R$12 você compra 50 munições. Aqui, 10 munições custa R$75. Olha a distância. É só atravessar a ponte ali no Paraguai. Mas se você sair, não é tão fácil assim não, a não ser que você compre legal. Olha só, as lojas do Paraguai, a maioria delas não vende arma nem munição para quem não seja paraguaio. Você tem que provar que é paraguaio. Então, se você for comprar lá, você vai comprar. Você vai comprar. Você entrou em Cidade do Leste ali. Você vai... Hermano. Mas você vai comprar de forma ilegal.
Agora que vê o dinheiro, você né? vai comprar Queres de uma forma... pistola? Você vai comprar de forma ilegal. Você vai comprar de... Não, para comprar de forma ilegal, você não precisa gastar dinheiro e pegar um avião para ir no Paraguai. Entra numa favela qualquer e compra. Não precisa ir para o Paraguai. Vai numa favela e compra. Mas tem o mercado negro também, aqui né? comprar uma arma e comprar uma munição. É isso que o pessoal lá, o tava bandido vai te falando. vender. É isso que o Mas pessoal assim, tá falando. legalmente é caríssimo. E ninguém vai sair daqui e pegar um avião para ir lá no Paraguai para munição. Vai ficar caríssimo. O que a gente tem é que baixar o preço. O que acontece? Quem é atirador do tiro esportivo, ele mesmo trabalha recarregando cartucho. Eu que já fui várias vezes em stand de tiro, todo cartucho é catado. Cartucho não é jogado fora. Por quê? Porque é outra coisa que precisa mudar. Quem tem o CR, que é o certificado de registro dado pelo Ministério do Exército, ele pode comprar, através do Exército, pode comprar tantas espoletas, pode comprar tantas gramas de pólvora e comprar os projéteis. Para agora montar, porque aí você tem em casa, você tem todo o maquinário para poder recarregar o cartucho conforme tudo que você compra. Esse é outro problema. O Exército libera muito pouco e é burocrático. Isso é uma outra coisa que precisa ser mudada por decreto. Para o policial militar, eu tiro pelo meu pai. Para o policial militar é burocrático. Você tem que pagar, manda guia e você manda guia. Demora. Aí vamos lá. No caso ainda hoje, meu pai trabalha. Ele é reformado, mas hoje trabalha com uma família, né? Que ele já trabalha com 18 anos. Vamos lá. Aí a sorte dele é que o quê? Que ele, na verdade, tem 2 armas registradas. Então ele tem a 380 e tem uma 40 que é restrita. Mas a munição para 380 é mais fácil. Então o que acontece? Uma supre a outra. Mas eu vou te dar um exemplo. A da 40 é uma burocracia só. Aí você pega, tem que mandar para tal da... que agora, como é reformado, eu esqueci o nome do órgão que você manda lá em São Cristóvão, tem que mandar para lá, para mandar para o Exército, para esperar. Cara, e ele precisa da munição. Sim. Ele tem que trabalhar, ele tem que se defender. Sim. Ele cuida... É extremamente burocrático. burocrático. Essa burocracia tem que acabar também. Outra coisa que, a meu ver, precisa acabar, a gente não tem liberdade na escolha de calibres. São poucos os calibres. 40, por exemplo, não é permitido para civil. 45, muito menos. 9mm. Por que não? Não tem nenhum sentido. Porque um dia o Exército entendeu que não tinha que ter. Mas assim, não tem critério técnico nenhum para proibir um civil de ter uma pistola. Na verdade, não existe um estudo pautado para proibição. Não simplesmente tem, é o seguinte, eles dizem que é restrito e não é. Mas sabe por quê? Sabe por que eu acho isso? Na minha maneira de ver. Porque o Exército não quer concorrência. Não quer que você tenha o mesmo calibre que eles têm, que é 9mm, 45, entendeu? As polícias têm 40. 357. Exército tem 38? Não. Aí o 38 é permitido. O Exército tem 380? Não. O Exército tem 22? Tem 32? Não. Tudo isso pode. Porque isso não interessa para eles. Porque isso não serve para defesa. 380 não serve para defesa. 2, 3 tiros para poder... O 380 serve muito para você pegar habilidade no manuseio da arma, para a questão de aferir pontaria, essa coisa toda. Mas como arma de defesa, 380 na verdade, porque na verdade a 380 ela é uma 9mm curta, né? Ela é mais curta. Sim, né? aí o que acontece? Ela não tem poder de impacto que a 9mm tem, que uma 40, por isso que muita gente prefere o 38. Como arma de defesa, 38. Muita gente prefere melhor o 38, seguro, né? um tipo de munição, uma Cooper Bullet ou uma Hollow Point, Exatamente. porque é uma arma que ela te dá... Isso. Porque ela é uma arma de defesa. Isso Vou aí. dar um exemplo. Eu tenho uma colega de faculdade, onde ela teve até um colega, né, que teve um problema, inclusive ele deve estar até respondendo na justiça, porque ele era vigilante. Ele tentou comprar um 38 registrado, não conseguiu, ele arrumou uma arma, né, não legalizada, Sim. porque a casa dele é cercada de árvore, é um terreno gigante, imenso, e ele ficava lá com a família dele e ele tinha coisas de valores, como carro, né, tinha uma moto que todo mundo já tinham tentado tomar dele 2 vezes. O que aconteceram? Invadiram o terreno dele para roubar a moto dele. E o que aconteceu? Entraram 3, ele vigilante, praticava tiro, baleou 2 e matou 1. Tudo bem, chama a polícia. O que acontece? A arma não era registrada. Era uma arma, resumindo, ele se enrolou com a justiça. Ou seja, um cara que já era vigilante, tinha mais de 10 anos de profissão, tinha tudo para ter uma arma legalizada. Tentou tirar a legalizada, não conseguiu. Ou seja, aí ele, na legítima defesa da família, dentro da casa dele, ele se enrolou. Mas resumindo, pelo menos não fizeram nada com a família dele. Antes assim.
Antes, assim, que ele responda a um processo, mas salvou a família dele. Esse é um herói, um que deveria ganhar uma medalha, salvou a família dele, né? Do que dizer assim, eu não posso usar essa arma, que essa arma não é legal, deixa o bandido entrar e fazer o que quiser com a gente. Então, ele usou de legítima defesa, fez o que deveria ser feito. Pronto, acabou-se. Enfim, tem muita coisa ainda para ser mudada. Você responde tudo. Morto, tu vai responder o quê? A realidade é uma e única. Eu vivo, eu respondo. E morto? Como é que faz? E assim, depois Flávio, você vira um número. Exato. Vira um número. Deixa eu perguntar. Vou voltar para Flávio. Bárbara. Fala, Kevin. E, assim, eu tenho um primo, ele é militar, e até pedi ajuda do Flávio para falar sobre o assunto. Ele é militar e ele não consegue o porte de jeito nenhum. Já tentou de todas as formas o porte é quartel, porte... já avisou que mora em área de risco, documentação. Eu acho que tem outro tipo de forma para tentar, né, conseguir o porte. Né? Ser amigo do rei. É assim que você consegue. Porque tem gente que você não entende como tem. Por exemplo, tem um projeto de lei aí, que até onde eu sei ainda não foi aprovado, todo advogado poder ter o porte de arma. Entendeu? Assim, eu te digo para você, eu não sinto essa necessidade, não gostaria de andar armado. Também nunca vi a ordem lutar nessa causa. Porque eu acho o seguinte, você aumenta muito o risco até de um acidente, porque uma coisa é você atirar num stand, onde tem um balcão, a arma está ali, a caixa de munição está do lado, o alvo é fixo, está parado lá no fundo do stand. Isso é uma coisa. Um tiro recreativo, você aferir sua pontaria, melhorando dia a dia. Outra coisa é você estar numa situação de risco, que o bandido, normalmente o bandido ele tem o elemento surpresa, né, ele te pega desprevenido, e aí agora você está armado, tem que reagir, você precisa ter muita habilidade, muito treino, você tem que estar com uma arma de preferência pequena, para ela não ser visível, ter um bom coldre, um coldre de quebra, que você possa tirar a arma rápido, treinar muito o saque velado, tá? Que é você sacar, destravar, e fazer isso tudo em fração de segundos. Exato. E atingir o adversário. Isso requer muito treino. Eu estou disposto a isso? Não. Se eu não estou disposto a isso, o motivo pelo qual, por exemplo, eu não gostaria de ter uma Ferrari. Para que eu quero ter uma Ferrari? Que é um carro para você andar rápido. Eu gosto de andar devagarinho. Não tem pista aqui também para isso, não tem pista. Não, rapaz, se a velocidade é 80, eu estou a 70. Então, assim, para que eu quero um carro que vai andar a 300? Não tem sentido. Agora, entendeu? uma coisa eu falo para você, Flávio. Eu não gostaria de andar armado. Nessa questão da ordem, eu acho que é o seguinte, nós sabemos que existem advogados que trabalham em área civil, área trabalhista, trabalham em área tributária, mas agora existem advogados que trabalham em área criminal. Você sabe que determinados tipos de cliente, existe você ter uma cautela e esses sim necessitam. Há uma necessidade, sim. E vou te falar, é uma dificuldade. Não, mas aí é que tá, é uma dificuldade imensa. Existem advogados que já pegou determinados clientes e foi defender determinadas causas que ele sofreu, que a família sofria. Vou te dar um número fechado, porque já passou o ano de 2018. Primeiro eu estou dizendo para você assim, que eu não gostaria de andar armado. Não significa que eu não defenda o direito das pessoas a andarem armadas. São duas coisas distintas. Outra coisa, no ano de 2018, 84 advogados foram mortos no exercício da profissão. Não é gente que, por exemplo, estava num posto de combustível, sob um assalto, ele morreu. Não. 84 advogados. É o grupo de profissionais que mais morreu ano passado. E assim, todo mundo acha que é advogado criminalista, né? Não é. A maioria era trabalhista. A maioria desse grupo era trabalhista. Tá? E foram mortos porque ganharam ações judiciais contra determinadas empresas e os caras foram contratados, foram lá e mataram. Entendeu? Então não foi nem a maioria de advogado criminalista que morreu, não. Foi trabalhista. Claro, tem vários grupos ali, mas do grupo dentro do segmento da profissão, os trabalhistas foram os que mais morreram. Eu conheço um que já ganhou uma causa de uma agência de carro, arrebentou com a agência de carro e mataram o advogado. Então, por isso trabalhista. Você vê que dói mais do que o crime, né? Exatamente. Tirar dinheiro do bolso mas o Bolsonaro já vai acabar com isso também, que o Bolsonaro está querendo acabar com a justiça trabalhista. Não, ele não está querendo acabar. Falou uma coisa assim muito genérica. A justiça do trabalho não pode acabar, ela precisa continuar, pelo menos por hora. Pelo menos por hora. Vai ser reformulado. Mas o Bolsonaro está de olho neles. Ela pode acabar assim, sabe quando? Quando ela deixar de ser necessária. Quando é que ela vai deixar de ser necessária? Quando a gente melhorar as relações sociais do país como um todo e as relações entre patrões e empregados.
De forma que, isso como é que a gente consegue? Se livrando desse entulho autoritário chamado CLT, com uma nova legislação, com liberdade de contratação, aí a Justiça do Trabalho vai perdendo a sua importância. Até o dia que ela possa, se não acabar, ser incorporada à Justiça Federal Comum. Exatamente, Por uma exemplo, outra página, que é uma outra outra pasta. Sim, E eu sou a mas, favor. assim, esse tipo de coisa toda tem que mudar. Sindicato. Você vê, a Inglaterra não tem 300 sindicatos, é a quinta economia do mundo. Nós somos a 10ª e a gente tem 17 mil sindicatos. 17 mil sindicatos. Pergunta quantos funcionam. Flávio, muita gente. Mas tem alguma coisa também com relação a essa questão da CLT, né? Que aquele áudio que você publicou no grupo lá, que disseram que era do Roberto Jefferson, mas a gente não tem como afirmar que ele falava exatamente disso, ou seja, a gente tem 3% da mão de obra e 80% das ações trabalhistas. Tá, é óbvio que isso tem mundo, alguma gente. coisa errada. Pelo amor de Deus. Como é que pode você ter 3% da mão de obra do planeta e ter 80% de todas as ações trabalhistas? Tem alguma coisa muito doente nisso tudo. Mas a própria legislação, ela suscita a adoecer ambos, tanto o patrão quanto o empregado. Porque gera lucro. Sim, porque, olha só, nós temos uma casta de servidores públicos interessados em que a coisa continue do jeito que é, né? É a mesma coisa de você de uma outra profissão qualquer, que se aquele negócio melhorar, você perde o emprego, né? Então, eles interessam que a coisa continue desse jeito. Isso é a manutenção do atraso. Com essa mini reforma trabalhista feita pelo Temer, que foi uma coisa ainda muito tímida, diminuiu em 40% as ações trabalhistas. Por quê? Porque era a verdadeira aventura jurídica. Um advogado poderia pedir num processo trabalhista até 42 pedidos diferentes. E sem muita prova. Você jogava a isca para ver se o peixe mordia. E você acabava arrebentando o empresário. E ficava por isso mesmo. E como a maioria dos juízes trabalhistas eles são militantes de esquerda, eles têm a tendência de olhar o patrão como um bandido, como alguém que está ali para explorar o empregado. E aí, qualquer maluquice que você inventasse... Olha, para dar um dado concreto, eu estava no STJ, né, STJ, fui defender um cliente há uns 10 anos. Até 10 anos essa história. Aí, saindo de lá, peguei um táxi. Aí o taxista falou assim, doutor, antes de eu ser taxista, eu era dono de uma padaria, mas eu não aguentei tanto processo trabalhista. Aí eu vendi a padaria, comprei uma autonomia e estou dirigindo esse táxi. Porque aqui em Brasília, você já entra na sala de audiência perdendo, só por ser o dono. Eu falei, mas não é só aqui não, no Rio também. Aí ele falou, mas aqui é pior. A última, que foi o balde de água fria final, para eu encerrar o meu negócio, foi o seguinte, eu cheguei no caixa e peguei a operadora do caixa, tirando o dinheiro da gaveta e botando no bolso. Aí eu falei para ela assim, fulana, bota o dinheiro no caixa, você está demitida, eu vou te pagar tudo. Aí ela envergonhada, pode levantar do caixa, pode ir para casa hoje, deixa que eu fico no caixa. Ela foi embora, ele acertou as contas, pagou. Ela entrou com uma ação trabalhista, arrumou um travesti de testemunha, que ia dizer na audiência que ele falou assim, sua negra safada, você está me roubando. Nossa. Era isso que ele botou no processo, e que o travesti ia dizer isso lá. Aí, quando entrou na sala de audiência, o juiz deu uma olhadinha na inicial assim e falou, isso aqui está me parecendo um caso de acordo, é melhor você fazer um acordo. Eu acho que isso aqui é uma coisa para uns 11 mil. Olha só o que o juiz falou. Aí, sabe qual foi a conclusão? Eles saíram da sala de audiência, que é trabalhista é assim, né? Você sai, faz o acordo e volta. Ele acordou em pagar 11 mil, em várias parcelas de 2 mil e a última de 3. Aí ele disse, acabou, agora eu vendo essa padaria e saio desse negócio. Porque você vê, ele fez tudo pela empregada, poderia ter dado uma justa causa nela, não deu, pagou todas as verbas trabalhistas, ela arrumou uma testemunha mentirosa para dizer em audiência que ele chamou sua negra safada, você está me roubando. Então, essa era a justiça do trabalho do passado. Isso está mudando rápido. Agora não é mais assim. Porque se na audiência ficasse provado que ele não falou nada daquilo, porque ele também poderia levar uma testemunha. E essa testemunha... Hoje temos câmeras, hoje geralmente o próprio travesti
Se o juiz pegasse a mentira, poderia sair dali preso, ela ser condenada por litigância de má-fé e ainda pagar para o empregador. Então, o que aconteceu com isso? Diminuiu 40% o número de ações trabalhistas. Por quê? Porque era uma aventura jurídica. O advogado botava qualquer coisa lá e ganhava. E ganhava. Não, quando não ganhava, Ítalo, o que acontecia? Mesmo que você não ganhasse, o reclamante, autor do processo, com ele não acontecia nada. Entendeu? Pois então, graças ao Temer isso mudou. Mudou, porque o que acontece? Assédio moral, assédio sexual. Né? A empregada dizia assim, não, porque quando eu entrei lá no quartinho ele me agarrou por trás. Não tinha prova, não tinha nada de coisa nenhuma. Agora, você bota isso lá numa ação e não tem um mínimo de prova, ela pode ser condenada no pedido que fez e o juiz não deu. Então, sair mais caro para ela do que aquilo que ela tinha para receber. Aí a pessoa tem que pensar muito hoje. A pessoa está impedida de entrar com ação trabalhista de jeito nenhum, mas agora a coisa está mais pautada na verdade. Porque antes você jogava lá qualquer coisa e pegava um juiz militante que ele dizia assim, não tem prova nenhuma, mas eu acho que ela está certa. Deve ter acontecido isso mesmo. Pronto. Vamos lá, Bárbara. Larga esse WhatsApp aí, Bárbara. Vamos lá. A gente continua, então, com o Júlio César lá na live. Só vamos recapitular, porque a gente falou de tantas outras coisas. Para quem está ligando o rádio agora, a gente está falando do relacionamento, da aproximação, né? Do Trump com o Bolsonaro. E a pergunta para o ouvinte é que o ouvinte... se o ouvinte acha legal isso aí, né? Exatamente, esse alinhamento dos dois. Lá na live ainda, o Júlio César diz, o Trump só deseja se aliar com quem ele possa ter vantagem. O que parece um elogio nada mais é que um ato demagógico para se aproveitar do país. O Edson Ferreira diz... Não acredito nisso, não. Olha só, ele só vai se aliar com quem ele possa ter vantagem. Vem cá, a gente está se aliando com eles para ter prejuízo? A gente não quer ter vantagem também? Isso é um jogo lícito. Meu Deus do céu, isso é um jogo lícito. É um jogo de forças. E um cede de lá, outro cede de cá e todo mundo feliz. Negócio é bom quando é bom para os dois. Então, a gente está se aliando com ele para ter prejuízo. Queria que ele se aliasse conosco para ter prejuízo. Cada um quer ter as suas vantagens. E daí? É por isso que eu falo que o povo brasileiro precisa ser reeducado em cima disso, em cima de questões políticas, em cima de questões sociológicas, culturais, enfim. Porque eles pegam uma coisa que eles acham que são, né, eles pegam algo que ouviu de terceiros, ouviu na mídia e assume como plena verdade. Vai querer que o camarada seja nosso aliado só para ser bonitinho, olha, eu sou amigo dos Estados Unidos. Fala sério, tem que ter vantagem, pô. Meu Deus, não vamos ser tão ingênuos. Olha só, eu acho que a gente como brasileiro tem que parar com essa coisa que Nelson Rodrigues dizia, o complexo de vira-latas. Tá? A gente está sempre se colocar numa posição de autopiedade, de vitimismo. Mas ele quer tirar proveito da gente, como se a gente fosse coitadinho. Parar com esse negócio, vamos negociar de pé igual, de um lado para o outro. Nós estamos na vantagem com eles. A gente vende mais para eles do que eles vendem para a gente. Não é o problema. Não, com certeza. E uma das, né, a gente hoje no Brasil, eu falo isso para as forças de segurança, uma grande aproximação, né, a retomada dessa relação de Brasil e Estados Unidos para as nossas forças de segurança é muito importante, porque hoje no Brasil a gente está muito restrito a Imbel e a Taurus, e esse livre mercado, não só para a nossa economia, a Coach entrando aqui para nós vai ser muito bom. Coach todo mundo, deixa outras empresas entrando vai ser muito bom. Eu acho que hoje concorrência, eu acho que não só para as nossas forças de segurança, mas eu acho que hoje o profissional da segurança pública ele tem que ter opção. E nós sabemos que as armas americanas elas são as melhores do mundo. Aliás, as ações da Taurus ontem despencou, né? Sim, porque falou em abrir. Super valorizado. Mas a Taurus nos Estados Unidos briga de igual para igual com a Smith Wesson, com todas as outras. Smith Wesson também então, é outra o que acontece? Agora lá ela briga no mercado americano. Agora aqui ela não quer brigar com ninguém, ela quer ficar sozinha. Olha, esse é o tipo de caixa preta que eu queria que o Bolsonaro revelasse. Quem está por trás disso, que deu esse monopólio a Taurus para vender arma aqui, que é praticamente só ela, exclusivo. Eu faço. E outra. Quem está por trás disso? Deixa um desafio aqui, faça uma aposta. A partir do momento que a Smith Wesson entrar
a coach entrar, eu faço uma aposta pra você. Ninguém compra mais Taurus, porque já estão deixando de comprar Taurus pra comprar em Bel. Compra porque eles vão abaixar o preço e vão melhorar a qualidade. E vão ter que melhorar a qualidade. Eles não disputam lá fora? Eles não disputam lá? Então, uma das plataformas dos Estados Unidos ter uma boa economia é justamente a livre concorrência. Coisa que aqui no Brasil é tudo segmentado. E exato, eu vou te falar, e isso também vai ser muito bom, porque os israelenses também têm excelentes armas, e eles também estão para entrar aqui. Isso vai ser bom para a nossa economia, vai gerar emprego. Vocês vão deixar os ouvintes doidos com esse papo de arma, hein? Não é não, Bárbara? Só fala de arma. Daqui a pouco vão falar para exorcizar todo mundo aqui dentro. Vamos lá, Bárbara. Voltando, nós paramos a participação do Júlio César. Júlio César, que falou que o Trump só está elogiando o Bolsonaro porque tem interesse. Isso. Agora a gente vai no Edson Ferreira. Ele diz o seguinte: eu acho boa esta aproximação, principalmente na questão econômica, pois gera confiança nos investidores e aumenta a credibilidade do nosso país. Em contrapartida, eu só tenho receio na questão do Brasil participar da OTAN, a convite do Trump, pois isso pode acabar atraindo atentados terroristas aqui também. E isso não é teoria da conspiração, é uma ameaça real. Mas não tem jeito, o mundo a partir de agora estará dando uma guinada para a direita. Regimes ditatoriais de esquerda começarão a desmoronar, pois os governos mundiais estarão abrindo caminho para o governo do líder mundial, esperando principalmente pelos judeus o anticristo. Alguém quer comentar? Teorias peludianas. Mas o anticristo não tem necessariamente a ver nada com direita. Aliás, eu acho muito pelo contrário. Ele teria que ser um homem da esquerda, porque a esquerda prega o coletivismo. Então, quer dizer, o que o Orsino abriu aqui o debate falando sobre o globalismo é justamente isso, né? É um mundo sem fronteiras. Aquela coisa da música Imagine, do John Lennon, que é a coisa mais diabólica que existe, é essa música, né? É acabar com as fronteiras nacionais, com a nossa individualidade, com o nosso jeito de ser, cedendo ao globalismo que quer homogeneizar todos os povos. Esse é o mundo o mundo do anticristo, que é um mundo pregado pela esquerda e patrocinado pelo Jorge Soros. Agora, a direita não, pelo contrário, a direita valoriza a nação, a nossa cultura, os nossos valores, não querer diluir. Por que você acha que o inglês quis sair da União Europeia? Como é que você pode viver numa ilha, você está na Grã-Bretanha, e ter a sua vida coordenada a partir de Bruxelas? Não tem sentido. É o Brasil para os brasileiros. Quem vier aqui é bem-vindo. Mas primeiro nós que estamos aqui. É cada um com a sua e a amizade continua. Né? É isso aí. Então, vamos continuar aí, aqui. Bárbara. No WhatsApp, Otonel Camorim, Cléia Gardene, Alexandre, Eloides. Não tem acento, então pra mim é Eloides. É que nem eu sou Bárbara, mas na verdade eu sou Barbara, né? Não tem acento, eu sou Barbara. Ué. Todo mundo diz que sim. O Júlio César do Gardenia diz não. Não acho positivo esse alinhamento. A Carolina Oliveira, Cláudio Anil, Albérico, todo mundo aí dizendo que sim. A gente tem áudio do Alexandre e do Cristiano Neyman. Beleza, o Azeitona colocou essa... Florentina, ele me ama. Florentina, eu me lembrei do Tiririca. O Tiririca postou ontem um vídeo dessa música nova aí. Tá aí. O nome dela é Jennifer. Ninguém tá aguentando mais ouvir essa música. Eu nunca nem ouvi essa música, mas só de tanto ouvir falar o nome Jennifer já dá. O nome dela é Jennifer. Você não eu tenho a certeza. É maravilhosa. A letra diz o seguinte: o nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas bem que poderia ser. Olha, eu tenho certeza que isso não vai fazer nenhuma diferença na sua vida. E diante da eternidade não tem peso nenhum. Eu nem quero ouvir, mas só de tanto ficar ouvindo o nome dela é Jennifer. Você tem que ver no WhatsApp. O WhatsApp, um amigo mandou a foto de uma mulher assim no grupo, perguntou: vocês conhecem essa mulher? Aí um monte de curioso. Não. Quem é? O nome dela é Jennifer. É Jennifer. Um amigo meu mandou essa foto e mandou o áudio. Mandou o áudio, mas só com a parte. O nome dela é. E o povo gritando: Jennifer! Coitada das Jennifer. Não, dá pra escutar. Depois de umas 2 garrafas de black, quem sabe? Aí tu até escuta. A Azeitona já puxou aí, ó. Bota aí, Azeitona. Vou te explicar. Azeitona é fogo, né? O nome dela é Jennifer.
Ai, senhor. E o pior de Solta tudo... os áudios aí, Não, e o Editor. pior de tudo é que vai ter retardado colocando isso como toque de telefone. Escuta o que eu tô te falando. Agora uma pergunta. É o hit do verão Então, 2019, essa né? foi Daqui a pouco foi passa. lançada ano passado, não? Essa música é velha. Então, o que será que estão reservando para 2019? Meu Deus, Mas não ela, queira saber. ela é Bomba que velha, vai mas vir. ela estourou agora. Agora, Não, estourou agora aqui, porque tem uns amigos que vieram lá de Boa Vista. Lá isso aí já era tipo Já assim. febre, né? Tá estourada essa música aí. Tá na disparada aí nas playlists das plataformas digitais. Todo mundo. Mano, se o cara passar com o carro do ovo 9h30 da manhã na minha porta, porra, eu te juro, olha. Solta os áudios, Azeitona, vamos lá. Boa tarde a todos os debatedores da Rádio Betel, meu nome é Alexandre Gomes. Então, eu acho interessante esse alinhamento entre os dois, por quê? Porque os dois trazem consigo princípios morais, princípios políticos, que a gente vê retorno no país. Tanto é que os Estados Unidos é uma potência, e o Brasil tem tudo para ser, seguindo esses mesmos princípios e valores dos Estados Unidos, né? Consequentemente do Donald Trump. Eu acho muito interessante, sim. Graça e paz, queridos, e vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Deixa eu mandar uma frase de efeito, não é não? Bom, de verdade, é um belo alinhamento aí entre Trump e Bolsonaro, tanto por questões ideológicas, mas principalmente pela questão econômica, que é o que mais importa, né? Tudo nessa vida aí, infelizmente, está rondando na base do dinheiro, não? A gente fazer o crescimento, de impulsionar o país, não é o amor que vai fazer, né? Não é só o amor que enche barriga, como diria minha avó, né? A máquina da economia precisa estar sempre rodando, e quanto mais né, a gente tiver parceiros fortes comerciais, o nosso lado econômico vai melhorar e, consequentemente, todas as outras áreas também. Mais um abraço e fique com Deus. Valeu, Cristiano. Qual o nome do outro ouvinte? Manda o áudio? Alexandre. Alexandre, obrigado, gente. Vamos lá, Bárbara. Então, nossa porcentagem de hoje ficou da seguinte forma: 86% dos ouvintes acha que sim, é legal esse alinhamento aí entre o Trump e o Bolsonaro. 14% diz que não acha legal. Vamos ao nosso sorteado. O nosso sorteado de hoje foi ele, que diz, o Orsino, que o nome é Eloides, eu nem sei mais, pra mim é Eloides, não tem acento, Eloides, né? A gente vai ficar nessa discussão. Ela vindo buscar o prêmio e você se entenda com ela. Entendeu? É isso aí. Beleza, Ganhou. Bárbara. Qual foi o percentual? 86 a 14. 86% sim, 14 não. O pessoal tá... Agora, assim, eu acho que os 14, assim, não querendo julgar, é longe disso, é interessante, assim, como a esquerda conseguiu plantar na cabeça das pessoas um certo anti-americanismo. E a gente vive uma relação de bate-a-sopra com eles. Assim, você fala assim, todo mundo quer ir lá para Orlando, comprar um monte de tranqueira, babiraque e vir embora. Mas não quer que o americano venha aqui, não quer fazer negócio, acha que é perigoso, mas quer ir lá. Quer desfrutar, quer ir para Disney, quer tudo que tem de bom lá. E quer morar. Quantos brasileiros? São 250 mil brasileiros morando nos Estados Unidos. O cara quer morar lá, quer comprar, quer passear, quer gastar Mas dinheiro. o socialismo é perfeito. Mas é típico de coisa de socialista. A gente tem uma candidata, né? Que ela foi candidata aqui, né, no Brasil, a vice-presidência, que ela é do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB. Mas adora um iPhone. Mas ela adora iPhone. Ela adora iPhone. Ela, inclusive, fez um enxoval da filha dela lá nos Estados Unidos. Fez lá, né? Fez lá, não fez em Cuba, não fez na Venezuela, fazer lá. não fez na Coreia e fala do mal Norte. Rapaz, eu acho o americano um povo tão fantástico que acho assim, eu acho que um cara que falasse mal do Brasil, como a gente fala mal deles, alguns pelo menos, o imperialismo americano, deveria tomar uma coça quando fosse lá. Por exemplo, o Haddad foi passar umas férias em Nova York. É você, seu miserável. É você lá, você, seu miserável, que lá no Brasil fica levantando o povo contra a gente, né, falando de imperialismo americano. O que tu veio fazer aqui agora? Eu devia dar uma coça nele, em pleno Central Park, dar uma coça no Haddad. Não. Porque é assim, aí fala de imperialismo americano e vai passear em Nova York. Mas só coça com vara e o de principal goiaba. você não sabe. Ele postou uma foto, né? Ele tava com a esposa dele com uma bolsa da Louis Vuitton. Pois é, que como custa uns 20 pode, mil, que né? capitalismo ruim, né? Pois é. Socialismo pra vocês, capitalismo pra mim, né? Exatamente. O Maduro é a mesma coisa. O Maduro numa viagem, num avião, comendo carne de cordeiro,
bebendo bebidas Ele comeu uma carne lá na Turquia violenta. $1.000. Como é que $1.000. pode, né? Turquia. E o povo passando um monte. Que capitalismo ruim é esse? Pois é. Capitalismo opressor, né? Aí Como é que a esquerda chama? Os militantes, os alunos da UERJ, da UF. Agora eu vou aproveitar. Pega esses alunos, chama para ir para Miami para ver se eles não vão. Não, os alunos da UERJ e da UF são engraçados, né? Eles dizem que o capitalismo opressor não presta e o socialismo que é perfeito. Mas eles passam férias em Boston, Miami, na Disney. Isso. Como é que pode, né? Moram em coberturas. Moram em coberturas no Leblon, Copacabana, né? Na Gávea, né? Só usam o iPhone. A Samsung não pode, não, só usa o iPhone. O sistema de governo dos Estados Unidos. Não merece uma coça? O sistema de governo dos Estados Unidos é tão ruim, mas tão ruim que todo mundo quer ir pra lá e quem tá lá não quer sair. É gozado. É um lugar que não tem CLT, não tem juiz trabalhista, não tem FGTS, não tem férias remuneradas. Quanto mais horas você trabalhar, não tem 40% melhor em cima de fundo. Pois aí o pessoal quer ir para lá. Aqui não é o paraíso do trabalhismo, então por que quer ir para os Estados Unidos? Né? É interessante. Aí fica nessa relação hipócrita de bate e assopra. Porque o imperialismo americano, mas doidinho para botar o pé lá. Ainda fica fazendo selfie e botando em rede social. Olha eu aqui em Miami, olha eu na Disney. Vamos pra Cuba, vamos pra Venezuela, é igual eu. Eu fiquei tirar foto em Cuba. Não pois é pra você ver, eu fiquei tão triste, né? Glaze Hoffman foi lá, né, pra posse do Maduro, né, e começaram a criticar e tal, né, aí parece que uma parte da esquerda criticou ela e tal, aí falaram, né, ela se explicou dizendo que lá é uma democracia e tal, aí todo mundo falou, que ela não vai pra lá? Tu ficou chateado com a ida dela? Eu falei, não, eu fiquei chateado, foi com a volta dela. Ela podia ficar lá. Ficava lá, estava vindo, tá fazendo falta. Agora sim, eu tô falando isso aqui pro nosso ouvinte, fica chateado comigo, não, porque eu sei que você não é culpado disso, você é vítima, porque fizeram a tua cabeça. É exatamente o que eu li aqui do José Dirceu. A esquerda fez muito bem nas universidades e na imprensa. Você é fruto disso. Você é fruto daquilo que botaram na sua cabeça na universidade e até antes dela, e aquilo que você leu nos jornais, viu na TV. Essa gente que é contra Bolsonaro, como o pessoal da Globo News, você sabe quanto que era, na época Lula, uma palestra da Cristiana Lobo, uma palestra desse pessoal? 300 mil. Sabe onde que eles davam essa palestra? No Sistema S. Senai, Sebrae e Senac. No Sistema S, era 350 mil uma palestra deles. Aí, é claro que estão satisfeitos com o Bolsonaro? Não, acabou a mamata. Veja bem, eu não estou dizendo que eles fizeram alguma coisa ilegal, longe disso. É absolutamente legal. O cara te chama para dar uma palestra, você diz, olha, é 300 mil, tá aqui, te dá recibo, você dá nota fiscal, porque todo mundo é PJ, né? Todo mundo é pessoa jurídica. Para se isentar. Recebe nota direitinho. Para se isentar, né, do imposto. Não tem nada de errado, do ponto de vista legal. Mas uma Cristiana Lobo ganhando 300 mil numa palestra, o outro, me diz aí, me ajuda aí, do Jornal das 10. Heraldo? Heraldo não, o outro, o branco. O Camarote? Merval Pereira, Merval 350 mil. Que é isso, rapaz? Palestra do Merval? No Sistema S. Eu queria ver uma palestra da Miriam Leitão. Então, no sistema... provavelmente deve ser isso também. Deve ser isso também. Mas me convidaram para ir ali na escola aqui do SESC para dar palestra para os alunos. E ninguém me pagou nada, não. Não, pois é, mas você é Merval Pereira? Você não é Miriam Leitão. Peraí, vou fazer melhor. Você é Cristiana Lobo? Você é Miriam Leitão? Então, o que acontece? Esse pessoal que é da grife do jornalismo brasileiro, né, que eles são uma grife. Então, eles cobravam 300 mil numa palestra, o Sistema S paga. Mas de onde vem esse dinheiro? Entendeu? Aí o que eu te falo, é ilegal? Não é ilegal. Mas para mim é no mínimo imoral. Porque se uma empresa contrata você, por exemplo, a Nestlé, que você vai dar uma palestra como é que é a vida de estudante de direito. Se eles quiserem te pagar 1 milhão, o problema deles. É a Nestlé. Não está envolvendo dinheiro público. Exato. Entendeu? Então, quer dizer, você pode dar uma palestra de 1 bilhão, 500 milhões, seja lá o que for. Agora, você pagar 300 mil numa palestra de um jornalista no Sistema S, essa é outra caixa preta que tem que ser levantada. Porque é o dinheiro público. Não, veja bem, que tenha algo de errado. Aí é aquela coisa, pode não ser ilegal, mas eu acho que é imoral você fazer isso, cobrar 300 mil numa palestra, tá para falar 1h30, contar fatos da política brasileira, né? Porque é isso que você vai fazer, que é o seu trabalho, e o Sistema S pagando. Quer dizer, essa é uma outra coisa que a gente tem que saber. Aí você entende por que essa gente torce, faz biquinho com a eleição do Bolsonaro?
Porque acaba a mamata. Claro, vai acabar a Todo mundo mamando mamata. na Você teta, vê, né? o Wagner Moura, para fazer esse filme aí do Marighella, desse terrorista assassino que foi o Marighella nos anos 70, ele captou 10 milhões pela Lei Rouanet. Essa gente vai estar satisfeita em essa mamata acabar? Não. Não, agora pelo menos esse Wagner Moura, que é um comunista de carteirinha, ele falou uma coisa que eu achei honesto da parte dele. E é difícil achar honestidade na esquerda, mas ele foi honesto quando ele disse assim, esse filme tem lado. Então quem vai assistir já sabe que vai encontrar um Marighella santinho, né? Aquele cara que está ali buscando grandes ideais e querendo libertar a pátria da ditadura. É isso que ele vai ver. Não, mas ele já falou, o filme tem lado. Não é para contar a verdade histórica. Você me trouxe uma coisa à mente sobre o comentário do Zé Dirceu. É só para te falar, sabe quem vai vir aqui para o Brasil? Em jornalismo, vai vir para cá e vai se implantar aqui para combater a política do atual presidente? CNN. Ah, é? Vai vir para cá, Brasil, né, veio para o Brasil. Provavelmente deve se unir ao grupo Globo. Eu acredito que sim. Vão ser para tentar mesmo deturpar. Agora, quem vai financiar isso? Quem será que vai financiar isso? Não sei. Também gostaria de saber. Mas a CNN vai abrir filial aqui? Vai abrir filial aqui. Vai abrir filial aqui. Era bom que a Fox abrisse também uma filial aqui. Né? Porque a Fox engoliu elas todas. A Fox é dos anos 2000. O que eles perceberam? Que o eleitorado americano, como brasileiro, é conservador. Então, a Fox tomou mídia deles todos. Mas para a mídia internacional e brasileira, só existem duas vozes nos Estados Unidos, CNN e New York Times. É dali que se tira todas as notícias internacionais que você vê na mídia brasileira. Entendeu? Ninguém vai tirar notícia da Fox e nem do que há de principal nos Estados Unidos, que é o rádio. O rádio americano é 50 vezes maior que a TV. Tá? Você tem radialista nos Estados Unidos, como é que ele... Rush Limbaugh. O Rush Limbaugh tem um programa, Bom Dia América. Ele tem audiência em FM, AM e ondas curtas. São 30 milhões de ouvintes por dia ouvindo o Rush Limbaugh. Você já ouviu falar dele? Não, porque a mídia te esconde. A mídia ou não conhece ou ela te esconde. Por quê? Porque ela só quer vender notícia que vem do New York Times ou da CNN. Então, é por isso que o Trump ganhou a eleição. Porque o chamado Estados Unidos profundo ou Brasil profundo, que não é de esquerda, porque a esquerda manda nas capitais, nas universidades e nos meios de comunicação. Como eu li aqui o que o próprio terrorista internacional, agente cubano, chamado José Dirceu, falou. A esquerda fez um grande trabalho nas universidades e na imprensa. Então, a gente é pautado o quê? Pela mídia, essa mídia das grandes cidades. Mas se você vai para o Brasil profundo ou para os Estados Unidos profundo, o povo é conservador. E a gente não tem voz lá, não tem. Aí vem um candidato que é conservador, como o Bolsonaro, deu de lavada em todo mundo. Gente, eu lamento, o nosso tempo acabou. Preciso finalizar. Vou pedir o Flávio para finalizar com o nosso momento de oração. Quero agradecer a todos os nossos convidados aqui, o estudante de Direito Ítalo Félix, o evangelista Ítalo Rosendo, o Kevin Policarpo, o pastor Flávio França. A produção do programa é da jornalista Bárbara Leal, com os trabalhos técnicos do Rodrigo Souza, assistência de produção da Divina Castro. Quero dizer para você que está nos ouvindo ao vivo, vem aí o Frequência Máxima com o Rodrigues Filho. Nós voltamos com a reprise às 17 horas. Para você que está ouvindo a reprise às 17, na sequência tem Betel Informe, música de qualidade até a voz do Brasil. Para quem ouve na madrugada, Madrugada Betel. Nós voltamos com a graça de Deus amanhã, a partir das 11 da manhã, com mais um programa Betel Total. Um abraço a todos e até lá. Feche os olhos pra orar.